Montei as apostas para essa sexta-feira, dia 9 de maio, e vou trazer aqui nesse vídeo. Vamos lá então, eu queria destacar, já que eu tinha comentado ontem no vídeo das apostas de quinta, e eu criei essa nova linha, né? A gente já utilizava de odd 2, recentemente eu incrementei a de 1.5, e eu estava comentando que eu estava em dúvida entre 1.1, 1.2, 1.3, criei o critério mínimo de odd 1,25 também. Então, entre 1,25 e 1,49, a gente pega essas linhas. Entre 1,50 e 1,99, a gente usa dos critérios de odd 1,5 e de odd 2 a gente usa ali entre odd 2 e odd 2,50. Tá bom? Queria destacar que a análise dos dois melhores jogos do dia já está postada no canal, né? Milan e Bolonha e Wolfsburg e Hoffenheim. Então, para quem quiser, já está a análise de todas as linhas desses dois jogos aqui no canal, tá bom? Então vamos lá, a primeira linha é essa daqui. Um gol pro Jorge Wilstermann contra o Blooming e um gol pro Bucaramanga contra o Medellín. Não usei nenhuma linha em nenhuma dos critérios que eu tenho, né? De odd 2. Então não usei linha simples, não usei gol, não usei nada porque não tinha muitas linhas boas. Até porque nessa sexta tem pouquíssimos jogos, cara. Tanto é que, nem eu falei, Milan e Bologna e Wolfsburg e Hoffenheim são os melhores do dia. Então mostra muito dos jogos do dia. De fato, hoje, para quem gosta de futebol, não é um dia recheado de opções, né, para se assistir. Então o gol do Jorge Wilstermann tá pagando muito para uma liga que tem muitos gols, as defesas são muito fracas. A questão é que no campeonato boliviano o mando de campo pesa muito, tá? Talvez seja o campeonato do mundo, no mundo inteiro, em que tenha melhor aproveitamento os mandantes. Até as equipes mais fracas, quando jogam em casa, dão muito trabalho. Então é um jogo equilibrado. O Blooming, por ser mandante, é bem favorito. Mas o Jorge Wilstermann também não é tão pior que o Blooming, não. Beleza? Um tempinho atrás eu usei a linha de um gol do Jorge Wilstermann contra o Bolívar. E o Wilstermann perdeu de 5-1. E essa linha bateu. Pagava mais de odd 2. E o Jorge Wilstermann tinha dado mais de 10 finalizações, por exemplo. Contra uma equipe que, logicamente, é muito melhor que o Blooming. Então nessa linha eu gostei. E o Bucaramanga recentemente foi goleado pelo Racing na Libertadores, no grupo do Fortaleza. Mas um tempinho atrás tinha vencido do próprio Racing. E quem vence do Racing pode fazer um golzinho no Independente Medellín. Tá bom? É um jogo equilibrado, o Medellín é melhor. Só que o Bucaramanga joga em casa, pagando 1,50 eu gostei, tá? Então, isso daí deu o quê? Uma odd 3 mais ou menos. E aí a variação é 2 gols de cada um deles. Isso daí deu uma odd 17, por aí, tá bom? 17,5. E eu queria destacar, eu tirei a variação da variação. Eu só tô deixando ela agora no critério de odd 1,25, tá? A variação da variação. Então, tanto para odd 1,5, tanto para odd 2, não vai ter a variação da variação. Logicamente, dariam odds ainda maiores do que essas, bem maiores. Mas a dificuldade é muito alta, né? Em critério de odd 1,25 já tem toda essa análise, desde o que é mais fácil, na teoria, até chegar nessa última variação, né? De resultados, em critério de odd 1,25 agora, né? De odd 1,5 eu só usei aquelas linhas. Peguei a vitória do Tolima contra o União Madalena e a Universidade de Chile contra o Recoleta. Tolima no futebol colombiano, muito mais time que o Madalena e joga em casa. E a Universidade de Chile também muito mais time que o Recoleta, isso daí é Copa do Chile, tá bom? Gostei dessas linhas, deu uma odd 2 mais ou menos. E aí a variação, que é o handicap menos 1,5 para cada equipe, ou seja, ter que vencer por pelo menos 2 gols. Daí deu uma odd 5 mais ou menos, tá bom? Aí agora a gente já vai para os critérios de odd maiores, né? Então, linha de gol específico, linha de empate, linhas que passam pelo menos de odd 3, tá bom? Então, as linhas de empate eu selecionei aqui Istanbul Basaksehir e Fenerbahçe. Esse, por sinal, também é um dos melhores jogos do dia. Talvez seja até melhor que Hoffenheim e Wolfsburg, né? Wolfsburg e Hoffenheim. Wolfsburg é mandante. E empate também em Trinidense e 2 de maio. No jogo do Fenerbahçe, o Fenerbahçe é mais time, mas o Basaksehir jogando em casa é sempre muito forte. O Piatek é um excelente centroavante. Então é um jogo equilibrado. O Fenerbahçe é melhor e é favorito. Só que é visitante. Em Trinidense e 2 de maio, são duas equipes medianas. Na temporada passada, o 2 de maio aprontou um pouquinho. E o Trinidense é fraco. Então, assim, é um duelo equilibrado. Eu enxergo o 2 de maio como um pouquinho melhor. Só que é um jogo muito equilibrado porque as duas equipes são fracas.
Então, juntando deu mod 13, mais ou menos, nesses dois empates. Tá? E eu não peguei 0 a 0 porque nesse Başakşehir e Fenerbahçe, eu acho que o Fenerbahçe deve fazer ao menos um golzinho, por mais que a defesa do Başakşehir seja até que boa, né? Ter o Léo Duarte, ex-Flamengo, por exemplo. E Trinidense 2 de maio, sim, eu acharia um excelente linha, um 0 a 0 aí, tá bom? No Campeonato Paraguaio. Mas eu não vou usar só uma única linha, né? Teria que ser pelo menos dois jogos. Como eu não encontrei um segundo jogo, que eu gostaria de pegar um 0 a 0, eu gostei só de Trinidense 2 de maio pro 0 a 0. Como eu não achei nada pra pelo menos duplar, né? Que meu critério é ter pelo menos duas coisas e no máximo três coisas dentro da aposta, né? Uma única coisa, no caso esse 0 a 0 eu não usaria sozinho. Aí na NBA, não usei nada de critério de odd 2 também, não gostei muito das linhas não. E no critério de odd 1.5, peguei aqui uma assistência do Dort contra o Denver. E uma assistência do Naismith e uma do Obi Toppin contra o Cleveland, tá bom? O Dort nesses playoffs vai ser importantíssimo pro Oklahoma, principalmente pelos rebotes, pelas bolas triplas, um cara que entrega muita energia. Ele tem uma característica muito parecida com o Drew Holiday no Boston, né? O que é o Holiday pro Boston é o Dort pro Oklahoma, tá bom? E inclusive fisicamente eles são bem parecidos. E no jogo do Indiana, o Naismith e o Obi Toppin são importantes para pontos, o Obi Toppin e o Naismith também para rebotes, né? Os coadjuvantes do Indiana são muito potencializados pelo Haliburton, né? E teria outras linhas interessantes, assim, de uma única coisa nos dois jogos. Então, aqui no jogo do Oklahoma contra o Denver, teria uma assistência do Michael Porter Jr., teria uma bola tripla do Cason Wallace, uma assistência do Isaiah Joe, acho que uma assistência do Aaron Wiggins, tudo isso, uma única coisa pagava pelo menos odd 1.5. Então, como eu tenho esse critério de no máximo três coisas, né? A gente vê aqui, ó, Dort, Naismith e Obi Toppin, três coisas. Foi essa que eu mais gostei. Mas teria essas outras linhas também, que nem eu citei. Uma assistência do Michael Porter Jr., uma assistência do Aaron Wiggins, uma assistência do Isaiah Joe, uma bola tripla do Clayson Wallace. E em Cleveland, Indiana, tinha um cara pra bola tripla. Quem que era? Acho que era o Obi Toppin. Não, o Obi Toppin era no critério de odd 1.5. É essa daqui. Uma bola tripla do Obi Toppin também. Tá? Então eu não usei variação nessas linhas, porque a assistência não tem como subir de uma para duas assistências. Teria que ir direto para três. Então eu não usei variação dessas linhas. Mas quem quisesse poderia usar o Cason Wallace e o Obi Toppin. E aí daria para pegar a variação delas. Tá bom? Mas fica aí no critério de cada um. Beleza. Aí a gente vai pro critério de pontos. Eu tô aqui em 15 pontos do Miles Turner e 5 do Isaiah Joe. O Miles Turner, depois do Pascal Siakam, é talvez o principal pontuador do time do Indiana. Eu sei que o principal jogador é o Haliburton. Inclusive, eu já comentei algumas vezes aqui no canal. Meu time favorito da NBA é justamente o Indiana Pacers. Eu gosto demais do Haliburton. Eu diria que é o principal passador, principal assistente da NBA inteira, entre qualquer jogador na característica de dar passes, dar assistências, o meu favorito é o Haliburton. Eu diria que o que chega mais próximo ali é talvez o Trae Young. Mas é porque o Trae Young ele arremessa muito também. Ele meio que faz tudo ali no Atlanta. E o Haliburton no Indiana, ele não arremessa tanto quanto o Trae Young, bem menos. Mas ele potencializa muito todos os outros jogadores. Tá? E o Miles Turner, depois do Pascal Siakam e talvez junto ali com o Haliburton, são os principais pontuadores de Indiana. E o Indiana vai jogar em casa, já abriu 2 a 0. Miles Turner, fora que tem uma bola tripla, é um cara que é um pivô, chega lá no garrafão. É importantíssimo pro Indiana o Miles Turner. Tá bom? 15 pontos eu gostei. E o Isaiah Joe é um cara que tem a bola tripla. Então se ele entrar, ele vai entrar, né? Com certeza. Ele vai arremessar de três, ele matando duas, que é justamente a especialidade dele. Ele já fez esses 5 pontos. Tá? Então ele fazendo o que ele sabe, ele pode fazer isso daí em questão de 1 minuto. Tá? Duas posses ele já pode fazer isso daí. Beleza? E aí a variação aqui, ó, 10 pontos do Isaiah Joe junto com 20 do Miles Turner. Deu mod de 17, mais ou menos. Tá bom? Aí a próxima, a linha de assistências, eu separei 5 do Nembhard contra o Cleveland e 5 do Jalen Williams contra o Denver. Depois do Haliburton, o Nembhard é o principal assistente do Indiana. O TJ McConnell também, mas a minutagem do TJ é menor, ele vem do banco, né? E o Jalen Williams é o coadjuvante desse time do Oklahoma. Então, depois do Shea, quem tem que chamar a responsabilidade é ele. Eu não confio tanto, porque eu acho que o Jalen Williams ele é um cara que é facilmente aquele cara que vai pipocar em um jogo grande e desaparecer. Tá? Só que
nessa linha de assistências, cara, se você parar pra analisar ali, qual que é o principal assistente do Oklahoma? O principal pontuador a gente sabe que é o Shea. O Shea também é importante nas assistências, mas não é a especialidade dele. Então, tem que ser o Jalen Williams, né? Ou o Caruso vindo do banco. Né? Então, dos titulares depois do Shea é o Jalen Williams. Então, pô, ele vai ter que chamar a responsabilidade, né? Não é possível. Enfim, aí a variação é 7 de cada um, tá bom? Esse daí deu uma de 10 mais ou menos. Beleza? Aí a próxima aqui, de rebotes. Tô em 5 rebotes do Donovan Mitchell e 3 do Caruso. Cara, o Cleveland perdeu, tá perdendo por 2-0 a série. O Donovan Mitchell é o principal jogador de Cleveland. Então ele vai ter que chamar a responsabilidade. Não tem muito o que falar. Então pegar 5 rebotes, se impor no jogo para tentar reverter essa margem que o Indiana criou. Venceu os 2 jogos em Cleveland, né? Espetacular. O segundo, uma bola tripla do Haliburton, linda, né? Enfim. E o Caruso, como eu falei, vindo do banco, ele é importantíssimo pro Oklahoma, traz muita experiência pro time. E vai ser importantíssimo no jogo. 3 rebotes dele eu achei uma boa. Tá bom? Aí a variação é 7 do Donovan Mitchell e 5 do Caruso. Isso daí deu uma de 16, mais ou menos. Se vocês perceberem, tá com esse padrão assim, né? No critério de odd 1.5, beirando ali odd 15, odd 10, odd 20. Né? Sempre fica. Quando é 2 jogadores nesse meio do caminho. Se fosse 3 jogadores, essa linha também iria muito lá mais pra cima, né? Enfim, depende muito da quantidade de linhas selecionadas. E aí agora critério de odd 1,25, tá? De apenas uma coisa eu selecionei uma bola tripla do Christian Brown e uma bola tripla do Russell Westbrook. E Indiana e Cleveland eu não gostei de nada não nesse critério. Tá? Então, os dois são caras que arremessam de 3, tá? O Christian Brown nessa temporada vem sendo importantíssimo pro Denver. E o Westbrook também tem essa bola tripla. Tudo bem, o Westbrook é muito de extremos. Ele pode fazer 0 de 10 na bola tripla, assim como ele pode fazer 7 de 7 na bola tripla. Ele é muito de extremos. O Christian Brown é mais regular. Ele normalmente faz pelo menos uma, duas, às vezes 3 por jogo, né? Enfim, vamos ver como é que vai ser esse desempenho. O Denver que vai jogar em casa agora. E a variação é 2 de cada, deu uma odd 5, mais ou menos. E a mais difícil aqui, logicamente, 3 de cada, odd 26. Que nem eu falei, na linha média de 1,25, eu vou manter a variação da variação. Só na odd 1.5 e odd 2 não. Né? Como é odd 1,25, é uma odd na teoria mais fácil, né? A tendência de acontecer é maior e é por isso que eu vou nessa variação da variação também. Linha de pontos é 10 do Nembhard e 5 do Caruso, tá bom? O Nembhard é importantíssimo nessa armação da Indiana. E o Caruso, que nem eu falei, importante vindo do banco. E aí a variação, 10 do Caruso, 15 do Nembhard. E para fechar a variação da variação, que é 20 do Nembhard e 15 do Caruso. Isso daí é a maior odd de hoje, né? Uma odd 52, mais ou menos. Tá bom? São essas as linhas para hoje. Vamos aí para a reta final do vídeo. Bom, deu para trazer então todas as apostas para hoje, já com esse cenário de odd 1,25 agora, né? Então, no geral é isso daí. Hoje tem poucos jogos. NBA até tem 2 importantes, né? Playoffs, mas no futebol pouquíssimos. Amanhã, que é sábado, vai estar cheio. E hoje de noite eu vou trazer análise dos 2 melhores jogos de amanhã. Então já se inscreve e ativa o sininho pro YouTube te mandar esses vídeos, né? Todo dia tá saindo 2. Né? Tanto das apostas do dia, tanto a análise dos 2 melhores jogos do dia seguinte. Tá bom? Valeu e falou!